Boa tarde. Aqui estou eu novamente, de volta praticamente no meu 50º vídeo. E o assunto que eu vou abordar é diferente. E veja bem, há cerca de 3, 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer os vídeos, tinha um propósito a respeito de um problema que eu estava passando, gostaria de deixá-lo no passado, que era o tratamento sobre a arritmia que eu estava fazendo no Hospital São Paulo, e levei ao conhecimento do que eu estava passando, sobre tratamento, etc. E nunca eu sugeri qualquer tipo de medicamento, porque eu não sou médico, eu sou paciente. Só que um paciente esclarecido. Um pouco diferente daquilo que... né? Então eu me informei, eu procurei saber, tive discussões com minha médica, doutora Sueli, no passado, amiga aqui de casa, querida amiga, de coração, e também do doutor Luiz, que me assiste até hoje. Ainda hoje, tive um contato com ele, mas não para mim, mas para minha esposa. Ele está prestando uma ajuda, né, num probleminha que surgiu. Mas hoje eu não quero falar sobre problema de doença, coisa que vai. Aliás, diga-se passagem, em meio ao que eu escrevi, aliás, ao que eu reportei, eu também comentei a respeito de política, alguma coisa assim. E eu costumo escrever minhas opiniões no Última Notícia, que você, qualquer um, pode acessar nesse bichinho aqui, no celular. Então eu dou minhas... Às vezes sou bem interpretado e às vezes não sou bem interpretado, e inclusive às vezes até sou xingado, vamos assim dizer. Eu tive algumas experiências de vida, né? Como qualquer um de vocês, principalmente no meu caso, 86 anos para 87, daqui a pouquinho 87 anos. Então eu fiz alguns anos de engenharia, já com idade, já fora da idade normal, e inclusive eu tive contato com o meu professor de química, que hoje não está mais nesse plano, eu espero que ele esteja bem, Salvatore de Salvo. Ele era o titular de química na FESP. Alguns de vocês, quem sabe, que estudaram lá, haverão de os mais antigos de se lembrar dele. Ele era o titular de química. E eu me lembro que, por mais de uma vez, ele alertou que o encaminhamento que o bicho-homem, estava dando para tratar a natureza não era certo. E que isso aí poderia trazer consequências muito sérias. E num prazo não muito distante. E veja, isso aí aconteceu em 1976, 77. Um bocado de tempo, né? Um bocado de tempo.
E já lá, em suas aulas, ele comentava a respeito do que já estava acontecendo e que poderia trazer consequências muito graves para o planeta e, logicamente, para nós, seres humanos. E interessante que, com o que ele falava, tinham colegas que riam, achavam que ele estava exorbitando em sua fala, que não era bem assim, que o planeta se recuperaria, que poderia o homem continuar a fazer o que estava fazendo, tudo mais. E ele alertava. Fora isso, o professor, ele era ligado à ufologia, ele era ufólogo. Então eu me lembro que de cada 15 em 15 dias, nos sábados, nós o reuníamos no anfiteatro da faculdade, um grupo interessado, logicamente, até minha esposa me acompanhava, né? Depois das aulas, no sábado, que era puxado. Então, lá por umas 2h, 2h30, mais ou menos, ele reunia um grupo e aí, às vezes ele levava, inclusive, convidados que, pela minha idade, pelo tempo que já passou, eu não me lembro. Mas figuras notáveis sobre a ufologia. Era uma figura olha, sinceramente, admirável. Sinceramente, admirável. E aí depois eu saí da faculdade, fui fazer história, fiz todo o curso com ele, né? E depois, então, lá para o 4º ano, eram 6 anos, porque era noturna a faculdade, foi a primeira faculdade de engenharia instituída, FESP. Aqueles que frequentaram sabem muito bem disso. E ela era puxada, não era brincadeira não. E tínhamos aulas aos sábados, etc, etc. E de cada 15 em 15 dias, como eu falei, nós tínhamos, depois das aulas, um encontro com o professor. E lá ficávamos até 5, 5h30, 6, enfim. Muito, 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 muito interessante. Inclusive até para a cabeça, sabe, a gente... E ele alertava. Ele sempre alertou. E o que nós estamos vendo, o que nós estamos contemplando, eu até digo que aquele professor foi ele antecipou, sabe? Está aí acontecendo. Devido ao desmatamento, da forma com que o ser humano está usando o planeta. E outra, nós não temos uma outra casa. Nós não temos uma outra casa. É aqui ou nada. Nós não temos ainda para onde ir. Entende? Nós não temos para onde ir. Entende? Se nós não dermos um revertério no que está acontecendo, eu não sei não. Eu tenho 86 anos, para 87, quase 87. Eu provavelmente não vou ficar muito tempo aqui, mas é triste, sabe? Eu tenho uma filha com 51 anos e eu gostaria que ela vivesse bem até a sua passagem. E com outros, respeitando, sabe? Tem que respeitar o ambiente que se vive da melhor forma possível. Porque nós não temos um outro lugar para ir. Talvez no futuro, daqui a algumas centenas de anos, o homem, através da tecnologia, descubra, né,
como se encaminhar nos famosos buracos de minhoca. Aqueles que acompanham mais a ciência haverão de saber o que são esses buracos de minhoca, que possibilitam a transferência muito rápida, né? Talvez até em velocidades espantosas, até, quem sabe, superiores à velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo, não é por ano, por segundo. São os famosos buracos de minhoca que os ufólogos, né, a quem eu respeito, né, dizem que os seres de outros planetas, que têm uma tecnologia muito superior, né, os verdinhos, como diria, né, aqueles que já foram vistos, tudo mais, se deslocam de regiões muito distantes que o homem, na velocidade que nós temos, levaria centenas de anos, quer dizer, nem chegaria lá. E eles conseguem, através desses buracos de minhoca, se transferirem de espaços, de distâncias muito elevadas num curto espaço de tempo. Aliás, é isso aqui o homem busca, não é? Existem cientistas que estão trabalhando nisso, tentando descobrir esses tais famosos buracos, como entrar neles, de que forma entrar neles, não é? Eu acredito que nós não estamos sozinhos no universo, como alguns acreditam, né? É direito deles. Todo esses bilhões de corpos, né, a serviço do homem. Eu acho muito presunçoso, por assim dizer, que tal fato aconteça. Nós estamos cercados de vida. E algumas, provavelmente, nos visitaram. E como o meu querido professor de Química chegou a dizer, que provocou riso na classe, eles já estão entre nós. Eles já estão entre nós. E talvez estejam mesmo. Talvez até já tenha até cruzado com o outro. Porque eles têm a capacidade de transformar, de adquirir uma nova, uma outra roupagem. Coisa que nós não temos. Nós só trocamos, e quando queremos fazer alguma coisa diferente, temos que procurar um serviço médico especializado, né, para mudar a aparência até certo ponto. Entende? São as famosas cirurgias plásticas, que são muito limitadas. Você não pode. Eu, por exemplo, tenho problemas de coluna. Eu não posso chegar aí num determinado lugar e falar, me troca a coluna. Me troca a coluna. Então, olha, nós temos que, sinceramente, tratar melhor esse planeta. Eu, modestamente, faço a minha parte. Eu cuido do lixo, separo o lixo, né? Não jogo coisas na rua, né? Enfim, respeito os seres menores, até uma formiga, entende? Porque ela faz parte do reino. Ela faz parte do reino. É lógico que tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, mosca, mosquito, porque trazem doenças, né? E muitas vezes doenças graves. Então temos que deixá-los afastados, né? A convivência também tem o seu, né? Tem o seu. Mas temos que respeitar o planeta.
E o homem não respeita. Veja bem, a coisa está tão séria que hoje já se descobriu em regiões distantes, por exemplo, na Antártida, peixes contaminados. Sabe pelo quê? Pelo plástico. Plástico. Nós vivemos no hemisfério sul e existe o hemisfério norte. E existem correntes marítimas que atuam no norte e atuam no sul. Existe uma ilha localizada na região do Equador, entende? E dizem, eu não vi ainda fotos, talvez algum de vocês até tenham visto, que é um verdadeiro absurdo. É uma ilha de sucata, de coisas que o mar vai trazendo e vai depositando ali. Chega a ser tão esse espaço aí já é tão grande e tão preocupante que, por exemplo, Estados Unidos, etc., não sabem como resolver o problema. É cadeira, é poltrona, é tudo que é sucata, animais, tudo, fica tudo. E criam uma ilha que dizem, eu nunca estive lá, que dá até para, em determinados locais, andar. Ali você encontra poltronas de aviões, pedaços de navio, coisas que navios jogam, barcos, enfim, é uma montoeira de treco que o homem não sabe o que fazer. O que fazer? Está lá. Eu já ouvi na televisão comentários a respeito de que alguma coisa tem que ser feita para retirar aquilo lá. E eu não sei se eles já começaram a fazer alguma coisa. Mas aonde colocar? O que fazer com aquilo lá? Porque é muito grande. É muito grande. E o que fazer? É complicado. E eu volto a dizer, nós só temos esta casa que não está sendo devidamente respeitada. E ninguém espera em milagres, porque veio um milagre, sabe? Porque, não, nós somos responsáveis. Existe até um trecho bíblico, né, que diz, como diria, faça a sua parte que nós fazemos a nossa. Isso, logicamente, né, relacionado com um plano maior. Eles não estão aqui, eles não estão para passar a mão na nossa cabeça, sabe? Como nós normalmente fazemos. Sabe, passa a mão, não, deixa, não é assim, sabe? Não. E a coisa é grave. Eu deixo de falar em doenças, de problemas que eu estou passando, que aqui em casa estamos passando, para falar numa coisa muito importante. Temos que tratar melhor esse planeta, porque ele é a nossa casa. Como eu falei, não temos outro lugar para ir, não. É só aqui. É só aqui. Como eu falei, talvez aqui milhares de anos o homem consiga chegar a outros planetas. Ele está de olho em Marte. Mas mesmo que ele chegue em Marte, né,
Não vai ser. A vida lá não vai acontecer de imediato, não. Vai ter que preparar. Entende? Sondas robóticas deverão chegar antes. Na minha opinião, sondas robóticas deverão chegar ao planeta com antecipação e criar os primeiros ambientes para o homem se instalar. Porque não tem, porque lá é diferente. Tem que verificar o que pode ser plantado, tentar mudar o ambiente para que o homem ele se instale. Então, na minha modesta opinião, dentro daquilo que eu conheço, tudo mais, eu acho que não é algo para tão já. Uma coisa é você fazer uma visitazinha e depois outra. Uma visita para Marte, desde que tudo dê certo, levará cerca de uns 2 anos para ir e voltar. E ir lá e voltar. Por quê? Porque as viagens são muito longas. E o homem tem que saber como é que ele vai ficar, se portar, né, durante essa viagem, que serão meses para ir e meses para voltar. Hibernação, levando em consideração aquilo que já assistimos em filmes no passado, né? Cápsula em que o sujeito entra e ele entra num estado de hibernação para não gastar energias, então ele lá fica sendo monitorado por computadores, isso aqui, isso por enquanto, até onde eu sei, é fantasia. Mas isso possivelmente terá que acontecer, porque vai ser difícil uma convivência de meses num espaço reduzido entre pessoas, entre astronautas, mesmo que tenham sido devidamente classificados. Não é brincadeira. É mais ou menos isso. Eu faço esse meu vídeo, sinceramente, talvez ele seja pouco assistido, mas eu, inclusive, até pediria para que os interessados, aqueles que tenham sentido algum valor em minha fala, passem para frente. Nós temos que tratar melhor o planeta, para que ele sobreviva. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Agora na Califórnia, os incêndios lá no Haiti, com dezenas de mortos, um lugar que eu gostaria até de conhecer. Um estado americano que eu gostaria até de todos, que eu gostaria até de ter uma oportunidade que eu não vou ter, de conhecer, sabe? De conhecer. E olha o que eles estão passando. E o que já nós passamos aqui no Brasil. Da Bahia, Espírito Santo, Minas, Rio Grande do Sul, no Nordeste. Enfim, fora a pandemia. Fora a pandemia. Então eu acho que está na hora, sabe? De nós darmos um trato ao planeta para que as nossas gerações futuras não é só pensar em nós. Eu não tenho neto, mas muitos de vocês têm. Eles sobrevivam e aprendam também a respeitar. É a casa, quem sabe amanhã, como eu falei, tenhamos outros lugares para ir, mas por enquanto é isso aqui. Tá? Antes de encerrar, eu queria fazer uma... Eu coloco as minhas ideias
aquilo que eu penso, errado para uns, certo para outros, no Últimas Notícias. Eu faço. E logicamente, lá é político a questão. Eu dou um alerta, sabe? Política não é time de futebol. Eu sou São Paulino. Eu já vi meu time vencer e perder. Eu não sou fanático. E é sobre o fanatismo que eu quero falar. A pessoa ela tem que ter um autocontrole. Eu, nos meus 86 anos, já vivi um bocadinho de coisas. Quando eu nasci, era égide de Getúlio Vargas. Entende? Aí depois ele caiu, enfim. Aí depois veio a ditadura de 21 anos, de 64 a 85. E, inclusive, eu estava cursando História. Aquilo que eu fiz já com idade. Eu era quase o mais velho da sala de aula quando eu fiz História, que eu troquei Engenharia por História. E fui professor alguns anos na rede pública, estadual. Dei aulas em várias escolas. E passei por várias experiências. E eu sempre procurei colocar na cabeça dos meus alunos que não deviam ser, deveriam evitar, sabe, o radicalismo. Não vale a pena. Eu, por exemplo, nunca fui. Bom, na época de Getúlio, eu era garoto, pequeno, garoto, né? Então eu não tinha concepção ainda. Mas eu me lembro, na casa dos meus avós paternos, tinha uma foto de Getúlio na sala, um quadro com a foto dele, e fosse falar mal. Na casa dos meus avós maternos, meu avô era italiano, e naquela época o Mussolini estava em ascensão, né? E então ele dizia que aqui no Brasil precisava um homem como Mussolini. Um homem como Mussolini. Não era uma forma de fanatismo, era uma opinião dele. Ele achava. Ele não ficava, nada disso. E eu nunca, em minha vida, mesmo assim, jovem e tal, o ademarismo, nunca dei um voto para o Ademar e sua curriola. Aí depois, o Maluf nunca teve um voto. Inclusive, eu me lembro que eu tinha um amigo que era malufista, que ele está no outro plano, e nós brincávamos até com a coisa. E eu me lembro que num Natal, coincidente ou não, eu era petista na época, não de carteirinha, nunca fui filiado a partido nenhum, mas conversávamos, discutíamos, tal. Então eu dei uma camisa do PT. Eu dei uma camisa do PT para ele, ele me deu uma camisa do Maluf. E não havíamos combinado nada, foi só risada. E tudo bem, entende? Nunca discutimos, nunca brigamos. Hoje ele está num outro plano, foi uma pessoa muito querida, né? E assim foi. Eu nunca fui. Na época do Collor de Mello, eu trabalhava na Varig, era técnico em eletrônica, e eu discutia com os companheiros, porque naquela época eu era petista, e eu via no Collor uma aberração.
o caçador de Marajás. E o pessoal caía em cima. Porque você, porque... blá, blá, blá. E eu, né, defendia, né, os meus princípios. E deu no que deu. Inclusive, às vésperas da eleição, um amigo meu, colega de serviço, veio, que era nordestino, não acredito que era do estado do Collor, ele chegou para mim e falou assim: Valdo, você tem razão. Eu não vou votar nesse cara. Eu não vou votar nele. E não votou. 2 anos depois, pimba! E de uma forma, né, grotesca. Nunca fui. Então, é um alerta àqueles que... aos alucinados, sabe? Aquele fanatismo, sabe? Sabe? É como um bêbado que faz tratamento, aliás, que começa a ter alucinações, sabe? Não vale a pena. Não, são coisas muito distintas. Mesmo no futebol, eu sou contra o fanatismo que já trouxe muito sofrimento, muita dor. E agora, recentemente, houve aquele caso com aquela jovem que recebeu caco de uma garrafa jogada por um flamenguista, né? E cortou o pescoço dela, teve uma hemorragia e ela acabou morrendo. Muito triste. Eu acho que o fanatismo não leva a nada. Todos nós tem um certo tipo de fanatismo que até falo que não traz consequências. Não sei, são coisas, sabe? Não é aquele que sai para a rua para quebrar, para arrebentar, sai armado, coisa que eu falo. Não, é fanatismo por coisas, às vezes coleção de selos, de lata de cerveja, até por carros. Eu me lembro, né, a época em que eu era jovem, existia o fanatismo pelo Volkswagen. Volkswagen. Eu nunca tive Volkswagen. E discutia, né? Achava um carro estranho e esquisito. Volkswagen. Eu tinha outras marcas. Às vezes me ferrava, tudo, mas nunca dei. Nunca. Eu, sinceramente, eu sempre contive o fanatismo. E eu espero que vocês, que estão desse outro lado, também controlem o fanatismo, sabe? A ideologia doentia, que não deixa de ver as coisas, sabe? Eu tenho na família esse tipo de problema. E coloca no Face, sei lá, a ideia, né? Porque eu nem respondo, sabe? Eu nem respondo. Vou responder o quê? Então, eu acho que a pessoa tem que ter os pés no chão. Veja bem, para encerrar, eu votei. Eu não devia votar no Lula. E por uma razão simples. Porque ele deu as costas, praticamente, ao nosso problema, ao problema que nós tivemos com a Varig e com a Aeros, que era um plano de aposentadoria especial. E eu sei o que eu passei. Teve um final de semana que aqui em casa nós não tínhamos nem R$20. Eu deixei de ganhar a aposentadoria que se chama suplementar pelo Aeros. Por quê? Porque com a quebra do... Calma, peraí. Com a quebra da Varig, o Aeros também foi. Me desculpem, é minha esposa que está me chamando para o almoço, então eu não posso demorar. Então eu não devia, porque ele podia ter agido de uma forma um pouco diferente.
Mas agora, nessa última eleição, eu votei nele. Sabe por quê? Porque não tinha outra opção. Não teve outra opção. Entende? Marcante, que tivesse chance de vencer. No final ficaram só 2 candidatos. E eu, logicamente, tive que vencer, aliás, tive que votar no Lula. Jamais votaria no Bolsonaro. Sem levar em consideração a questão das joias, que é lamentável, a questão da pandemia. Milhares morreram. Numa atitude diferente, o número de mortes teria sido bem menor. Talvez entre aqueles que vão assistir, tenham aqueles que vão dizer, é bobagem. Não. Pela pandemia, eu acho que foi um crime hediondo. Aqui fico, aqui me despeço e espero que a minha fala, nesses quase 50 vídeos que eu fiz, seja útil. Um abraço e uma boa semana para todos. Até mais.